Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Fique com a gente até o final nesses minutos de fé. Eu tenho dito uma frase aqui: juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Essa semana estamos na nossa série, é uma série, né? De 7 ministrações sobre a importância aqui de semear e colher. Princípios para uma vida frutífera. Uma vida frutífera. E estamos aqui falando a cada dia um princípio durante toda a semana. Entre hoje e amanhã terminamos esses episódios, né? E que nós estamos falando com você aí pelo rádio, pelo Spotify, pelo canal no YouTube. O importante é que você está conectado com a gente. Fica até o final. São minutos preciosíssimos. No final eu quero orar por você e com você e fazer um convite. Tá bom? Fica até o final, por favor. Vai ser bênção para todos nós. Bom, hoje eu coloquei o título o seguinte. Hoje o título é o seguinte: A oferta que ficou na memória. A oferta que ficou na memória. Olha só o que diz Marcos 12, o verso Marcos 12, do 41 ao 44. Eu vou ler para você, inclusive, em 2 evangelhos. Primeiro eu peguei aqui o Marcos. Ele diz assim, olha que interessante. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 100 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Agora olha que incrível aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É interessante essas colocações aqui, e porque existem ofertas que passam despercebidas pelas pessoas. Mas preste atenção, jamais são esquecidas por Deus. Deus está da mesma forma hoje observando o coração de cada pessoa. Deus observa dentro de nós as nossas reais motivações, ou seja, Deus observa a motivação que está dentro do coração de cada um de nós. Então, gente, nessa passagem, Jesus ele faz aqui uma declaração que ficou para sempre em nossa memória, que o coração do semeador ou do ofertante deve estar alegre ao ofertar com devoção. Jesus também observou isso aqui na vida dessa mulher, a viúva pobre. Não tem o nome dela aqui, né? Ficou viúva pobre, né? Que apesar de ofertar pouco, ela deu tudo o que tinha. E o principal, ela o fez de coração. Ela fez espontaneamente. Então a gente pode perceber nesse contexto aqui alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus olhava a todos que ofertavam. Olha o que diz. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas.
Mas tem outra observação aqui. Jesus observou com muita atenção a oferta da viúva. Viu também uma viúva pobre. E outra coisa, ele viu que as pessoas deram o resto que sobrou. Tem pessoas que é assim, sobrou isso aqui, manda para lá, sobrou isso aqui, vamos ajudar, né? Olha o que diz aqui, todos deram o que sobrava, Vamos parar e pensar nisso aqui, será que você, será que alguém de nós aqui, a gente não está dando só sobra, só resto? Não, Deus não quer resto, Deus não quer sobra, o importante é que Ele vê o nosso coração. Então, esses pontos aqui nos mostram que não devemos ter medo de sermos semeadores, mas sobretudo que devemos ter reverência ao semearmos para Deus. E interessante que Jesus também nos deixa aqui nesse ensinamento alguns direcionamentos. Isso que é importante, pessoal, da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, Deus vai falar com você. Você vai receber instruções que é de Deus. E você entendendo o que está na palavra, compreendendo e colocando em prática, você vai colher o fruto da obediência aos princípios da palavra de Deus. Entendeu? Então, olha o que ele ensina aqui. Para a gente colocar a nossa fé em ação. É importante colocar a fé em ação. O livro de Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu ter uma fé como um discurso, né? Eu tenho que colocar em prática, entendeu? Então colocarmos a nossa fé em ação. Segundo, termos um coração generoso, sabe? Generoso, que tenhamos generosidade em colaborar, em semear, em se envolver em bons projetos, entendeu? Outra coisa, sabermos que tudo que fazemos está debaixo dos olhos de Deus. Ou seja, Ele está vendo tudo, Ele está observando tudo e Ele conhece, né, o nosso coração, a nossa motivação, sabe? Eu tenho recebido algumas mensagens pelo WhatsApp, alguns pelo direct do Instagram. Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu estou enviando uma semente, uma oferta, é pouco, mas é de coração. Eu acho linda essa expressão. Ela diz, é pouco, mas é de coração. Então, é o que está dentro do coração. O que está motivando o seu coração a semear, a contribuir, a plantar, a realizar um ato de generosidade, entendeu? É isso. Outra coisa importante que a gente tem que aprender, que o valor espiritual, ele supera o valor financeiro, entendeu? A semente tem que ser semeada com amor, com fé, com alegria, espontaneamente. E graças a Deus, pelo menos pelo nosso ministério, que eu ministro há mais de 30 anos, eu recebo muitos depoimentos de pessoas que dizem, pastor, eu era abençoada, mas a partir de quando comecei a semear no Agindo Deus, eu passei a ser mais abençoada. Palavra do povo que semeia. Isso é meio quase que unanimidade. Então, eu quero aproveitar no meio dessa reflexão, agradecer a você que é um agente de Deus. Você que é um semeador financeiro no Ministério Agindo Deus. Muito obrigado, eu agradeço mesmo, nós agradecemos, nossa equipe agradece, porque a tua semente tem feito com que a gente possa continuar por várias emissoras de rádio, levando essas palavras de fé e de esperança. Você que me acompanha aqui sabe, cada semana nós temos episódios novos de ensinamentos, instruções espirituais em várias áreas. Sempre lembrando que o objetivo é que você tenha comunhão com Deus, que você seja cheio do Espírito Santo e que você seja guiado pelos princípios da palavra de Deus. E outra coisa interessante aqui, a fidelidade, gente, deixa marcas na eternidade. Pensa bem, isso aconteceu. Aqui foi registrado por Lucas, no capítulo 21, também no livro de Marcos, né, capítulo 12, verso 41, que eu li para vocês, esse testemunho aqui desse momento de oferta, desse momento das contribuições que Jesus observou a todos, chamou a atenção de todos e ele faz uma conclusão aqui, ó, que muitos que semearam naquele momento estava dando o que sobrava, mas a viúva não. A semente dela em espécie, em valor, foi menor, só que foi com sacrifício. Foi totalmente diferente. Então lembre-se, eu vou repetir,
Deus observa a motivação. O valor espiritual supera o valor financeiro e a fidelidade deixa marcas na eternidade. Pensa bem, em pleno 2026, século 21, estamos falando de uma história de pessoas que contribuíram no passado e que chamou a atenção de Jesus. Eu quero informar a você que Jesus continua o mesmo, entendeu? Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e ele será eternamente. Então que você seja uma pessoa generosa, que tenha prazer em contribuir na seara de Deus, na obra de Deus, no ministério, entendeu? Então, a oferta da viúva foi pequena para os homens. Aqui é uma ilustração baseada no texto bíblico aqui, que é um fato real que aconteceu. Então, a oferta da viúva foi pequena para os homens, mas grande diante do Senhor Jesus, diante de Deus. Tá entendendo? Então, vamos fazer uma aplicação bem objetiva. Ofereça ao Senhor, o Deus, dono do ouro e da prata, o melhor do seu coração. O melhor. Eu sei que cada caso é um caso e hoje estamos num mundo mais moderno, hoje as pessoas que contribuem, é comum, né? Hoje quase você pega pouco em dinheiro, no papel, moeda, geralmente é um Pix, transferência, né? Então, mas a pessoa está semeando, o importante é isso. Mas eu lembro de um episódio de alguns anos atrás, né? Eu lembro de um casal muito querido, hoje eles já não estão entre nós, né? Já estão, Deus os recolheu já. Mas eu pude pastoreá-los durante um bom período, muitos anos, acho que quase 10 anos. E eu lembro que essa irmã, ela é muito querida, ela ia ao banco e ela fazia isso e contava pra gente. Ela ia ao banco e naquela época não tinha o Pix, né? Então ela sacava lá no caixa e ela dizia pro caixa, olha, separe esse valor, eu quero as notas novinhas, porque isso aqui é para levar para Deus, na casa de Deus. Eu lembro muito bem, ela fazia isso, então ela semeava, ela tinha prazer de fazer isso. O banco lá, o pessoal, os funcionários do banco onde ela ia, já conhecia, né? Uma pessoa muito amorosa, muito generosa, ela tinha isso, né? Eu achava lindo a atitude dela, né? Ela queria, não, eu quero levar o valor aí, o valor que ela levava, ela queria levar em espécie. E como é uma história lá de coisa do passado, de 10 anos atrás, então não tinha essa modernidade hoje, né? Mas ela fazia isso. Então você vê, o amor dela era tão grande que ela queria levar uma nota novinha, né? Ela sacava no caixa, né? Isso marcou a nossa vida, nosso ministério, para essa pessoa querida. Então veja bem, então eu estou contando isso aqui porque Deus vê o coração da pessoa, a atitude. Então ofereça ao Senhor Jesus o melhor do seu coração e que Deus te prospere cada vez mais. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra, por essa pérola de sabedoria, por esse ensinamento da nossa série Semear e Colher, princípios da tua palavra para uma vida frutífera. Espírito Santo querido, tu conheces o coração deste povo que está me ouvindo, que a tua graça e favor seja sobre todos eles, Pai, que seja um dia de cura, de restauração e de despertamento espiritual, para que muitas pessoas que não têm o hábito de contribuir, quem sabe através dessa palavra, eles vão se despertar para também começar a semear. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, eu quero convidar vocês para esse domingo agora. Nesse domingo agora, dia 16 de agosto, às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, vou estar ministrando uma palavra incrível no presencial. Eu quero muito a sua presença com a gente. Vem se é possível. 16 de agosto, 9 da manhã, em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Vem na fé, vem com alegria, que vai ser uma manhã incrível do agir de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, neste mesmo canal. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.